Aperta o botão e vamos abrir a nossa rodada semanal de entrevistas, recebendo duas grandes advogadas. Fica comigo porque a nossa entrevista está só começando. Entrevista do dia. Partimos juntos para a nossa primeira entrevista da semana. Nós estamos recebendo nos estúdios CBN Alana Machado e Angélica Angulo. Eu espero ter acertado. Daqui a pouco ela vai me dizer. São advogadas e associadas da ABMCJ e elas vão conversar conosco sobre um evento que vai acontecer importantíssimo, onde nós vamos debater política nacional de cuidados. E aí, eu e você, ouvinte, audiência qualificada, nós vamos entender um pouco o tamanho do impacto na nossa vida, nas famílias, mas são elas que vão contar todos os detalhes. Vou começar recebendo aqui a Alana mais uma vez conosco, engrandecendo a nossa bancada. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Boa tarde, professor, a doutora. Boa tarde, doutora. Tudo jóia? A todos os ouvintes. Estamos novamente aqui na CBN, trazendo um assunto de grande importância a ser discutido aí com toda a sociedade. Também viemos trazer aí um levantamento do evento que a Associação de Mulheres de Carreira Jurídica acabou de realizar junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Temos bastante informações aí para a gente poder passar aí para os ouvintes. E que bom que escolheram estar aqui conosco para compartilharem essas informações que são valiosas. Início de semana, o evento acontece no dia 25, tá bem aí, não é? Quarta-feira. Isso. E a doutora Alana e a doutora Angélica vão compartilhar conosco. Doutora Angélica, boa tarde, bem-vinda. E, por favor, a pronúncia do seu sobrenome. Angulo. Angulo, belíssimo, inclusive. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês nessa tarde. Agradeço a oportunidade, principalmente, de estar aqui falando sobre política nacional de cuidados, né? A importância de políticas públicas a favor das mulheres. Teve um grande evento que a doutora Alana irá falar aí, né? A repercussão que teve, que para nós foi assustadora, a busca das mulheres querendo saber dos direitos delas, né? E inclusive, né, requerendo políticas públicas a favor delas e o mais importante, né, é cobrando, né? Sim. Cobrando do Estado, nossa voz não pode se calar, né? É isso, e nós vamos entender um pouco mais e muito te interessa. De repente você pensou, mas qual é o impacto na minha vida? Fica aqui conosco que a gente vai explicar o quanto é forte. Mas eu quero muito, aqui a gente tem um bom costume, não é, professor? De sempre compartilhar um pouco das histórias do porta-voz que senta aqui conosco, do representante, doutora Alana, tão atuante, desempenhando esse trabalho. A gente tem acompanhado de perto a sua longa trajetória. Para quem está ouvindo pela primeira vez, fala um pouco do seu trabalho e também da ABMCJ, porque tem muita gente que ouve a sigla, não sabe o que representa o movimento. Então, vamos fazer um compacto da sua trajetória e também da ação nesse momento aí que antecede o evento. Ótimo. A ABMCJ é a Associação das Mulheres, Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. Uhum. Essa é uma associação formada por advogadas, por magistradas, por defensoras públicas. Inclusive, a nossa presidente em atuação é a defensora pública Tânia Machados. Machados, ela não pôde estar presente, mas sempre está junto com a gente aqui na CBN, né, nas entrevistas. Qual é o grande objetivo da associação? Nós nos unimos com o intuito de trazer, nós seguimos uma linha da Nacional, porque existe a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica Nacional. Uhum. Todos os anos é traçado um cronograma de trabalhos que a gente efetua vários temas. Nós trabalhamos nas regionais com o intuito de trazer à sociedade o conhecimento. Uhum. Que assuntos são esses? Eles são bastante dinâmicos, diversos. Uhum. A gente, por exemplo, nesse ano, nós começamos, que foi o nosso primeiro evento, que foi da nossa conta, o Orçamento Mulher, no qual nós fizemos em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Foi um evento, assim, brilhante. Foi um evento onde nós trouxemos uma capacitação às mulheres. Não foi simplesmente um evento onde nós reunimos uma quantidade de mulheres, colocamos o assunto e ali por si se encerrou. Não. Nós fizemos toda essa abordagem, só que nós tivemos um trabalho contínuo,
que foi, de fato, uma capacitação. Foram 5 módulos com profissionais assim de alto gabarito. Nós tivemos auditores do Tribunal de Contas, nós tivemos procuradores de contas do Estado de São Paulo que participou. Nós tivemos uma equipe grande da Cefaz, que atua no orçamento público também participando. Então, assim, esse trabalho todo que nós fizemos, ele está disponível no YouTube. Então, hoje, se você vai lá e coloca orçamento da mulher, Tribunal de Contas, Estado de Mato Grosso e o ano 2025, você vai ter acesso a todos os módulos lá, a todo o conteúdo. São palestras, são aulas de 2 horas e pouco de conteúdo. E nessa capacitação, nós fizemos uma abordagem inteira em relação ao que é o orçamento público. De fato, a sua iniciação, o que é um orçamento público, como que é a aplicação dele, os princípios que regem, o que é a política pública, como que ela é elaborada, como que ela é visualizada Passo e aplicada na sociedade. Então, assim, é um trabalho que, assim, eu fico muito feliz de falar, porque, de fato, é um trabalho que deu um resultado muito bonito e que nós não concluímos, né, doutora Angélica? Exatamente. Porque... Pode falar, doutora Angélica. E o que mais me chamou a atenção, né? Porque falar de políticas públicas é bem complexo, não é tão fácil, né? E quando nós iniciamos esse projeto, a gente estava muito com medo de quórum, né, de busca para que as pessoas assistissem às aulas, né, e por incrível que pareça, né, não só servidora pública, não só conselhos, mulheres que estão dentro de conselhos, mas a sociedade, né, buscou estar presente, buscou assistirem às aulas. E, então, assim, é muito satisfatório e devido à demanda, à busca de inscritos também que só de teve. inscritos, nós tivemos 406 pessoas. Mulheres, né? Porque, de fato, a gente fez o curso totalmente voltado para mulheres. Por quê? Nossa, só para mulheres? Primeiro que nós estávamos com o intuito de capacitá-las. Sim. Trazer a elas o conhecimento de como que nós podemos, de fato, lutar para que exista um orçamento da mulher, né, em relação à administração pública. Então, dando conhecimento a elas que a gente pode, de fato, vir ter o respaldo de ter uma cobrança. Né? Então, foi esse o nosso maior intuito. E é o que nós estamos, graças a Deus, conseguindo e continuamos o trabalho ainda. Agora, nós estamos numa segunda etapa, onde nós estamos realizando uma cartilha de todo o material que foi realizado, porque além das pessoas terem a disponibilidade dos módulos no YouTube, para quem quiser assistir, independente de qualquer tipo de valor, está lá disponível. Nós vamos fornecer a cartilha também, que é onde vai facilitar o trabalho. Porque assim as pessoas que estão atuando no interior, elas vão poder ter 2 materiais onde elas vão estar oportunizando a aplicação. De fato, nas prefeituras. Exatamente. Assim, nessa cartilha. Para quem está ouvindo no rádio e de repente se perguntou agora, mas o que consta nesse orçamento da mulher? Qual é esse olhar para a realidade distintas das mulheres? A gente pode destacar alguns pontos para tentar, não é, professor, deixar dinâmico e mais próximo de quem... E para uma questão de compreensão, como que funciona a associação? Você falou que ela é nacional, brasileira, né? Isso. Tem em todos os estados, não tem em todos os estados. Isso. Vamos... respondendo a questão Na verdade, ela é internacional, essa associação. Nós temos representação da ONU. Né? Para responder parte aí a pergunta da Marcela e parte disso. Como que funcionam as formas de pressão e trabalho? A nacional atua junto com o Congresso Nacional, estadual, municipal, como que funciona? Então, a atuação, na verdade, todos são tudo interligados. Sim. Então, como nós temos a representação de mulheres que estão envolvidas com a carreira jurídica, de uma certa forma, nós temos uma atuação muito direta com os órgãos públicos, certo? Da mesma como aconteceu nesse caso nosso aqui da nossa regional.
nós viemos tratar sobre o orçamento da mulher. Qual é o lugar que mais nós poderíamos ter um respaldo para dar credibilidade para o trabalho que nós estamos desempenhando? O Tribunal de Contas do Estado. Por quê? Porque é lá que passa toda a prestação de contas. Se tem alguém que possa fazer uma recomendação, que pode, de fato, ter um olhar mais incisivo e ter uma cobrança no decorrer desse trabalho, porque o nosso trabalho é assim, planta-se uma semente. Exato. Então, o que nós estamos realizando agora é o cultivo dessa semente que começamos a trabalhar, entendeu? Então, não é uma coisa que nós vamos visualizar nos orçamentos no próximo. Alguns a gente já está vendo sendo a sinalização, até mesmo porque temos algumas mulheres que estão à frente e que isso dá um empoderamento para a situação. Sim. Então, é um trabalho que ele é um continuar. Por isso que eu vejo uma grandeza nele. Com certeza. Né? É isso que eu sinto. O quanto é importante o orçamento mulher, porque tem o valor, né, que todo ano, anual, né, ele é distribuído para as comarcas, né, para trabalhar em políticas públicas a favor das mulheres, mas o que ocorre? Nem todo mundo não tinha obrigação de prestar conta do orçamento mulher, e como não tinha projetos a favor de políticas públicas a favor das mulheres, esse orçamento, esse recurso era utilizado para outras finalidades. E agora, com esse grito nosso, né, com esse trabalho, né, demonstrando a força das mulheres, pelo que nós estamos vendo, vai ser obrigatório. Né? Vai o recurso e tem sim que mandar relatório prestando conta dos serviços públicos, de políticas públicas voltadas às mulheres. Olha a diferença, né? Porque a destinação estava indo para outros lugares. Perfeito. E aí você, minha amiga, meu amigo que está no carro, está ouvindo, eu espero muito que você entre no YouTube, vá ver esse conteúdo na íntegra, segue aqui acompanhando conosco, porque o impacto é na vida real, é a sua, e por isso a gente está colocando aqui. Eu já quero falar, você tem a sua pergunta, vai mandando. Vocês já receberam perguntas aqui, viu, doutoras? Continua mandando 99803-5580, daqui a pouco eu vou colocar a sua dúvida. Mas eu já quero, doutora Alana, doutora Angélica, falar do Seminário Política Nacional de Cuidados é da nossa conta. Eu adorei o nome, para que quem está ouvindo já entender um pouco o que é essa Política Nacional de Cuidados, a relação que tem também com as mulheres de todas as faixas etárias. A gente está conversando com tantas mulheres nesse momento. Vamos começar do começo? Explica para a gente o que é a iniciativa, a proposta do seminário. Então, há mais um trabalho que nós estamos, que é direcionado pela Nacional, que a gente executa aqui. Nós temos uns 3 temas a serem trabalhados durante o decorrer do ano. Nós estamos indo para o segundo. E você pode perceber que existe um casamento entre os temas. Sim, então, por exemplo, assim, agora nós estamos tratando sobre a Política Nacional de Cuidados, aonde envolve de uma forma direta as mulheres. Tem é a família, sim, nós vamos, a doutora Angélica vai até abordar, mas de uma forma direta, a mulher é aquela que acaba sempre tendo o maior peso dentro de um contexto, dentro de casa, para se envolver nesse cuidado, que envolve os filhos, que envolve as pessoas de mais idade, que sempre gera uma consequência para a mulher está indo ao mercado de trabalho. Então, aí vem novamente as políticas públicas que a gente tem que visualizar para poder estar oportunizando a elas uma maior viabilidade, como também a presença de estar no orçamento público. E aqui também engloba outros setores também, que a doutora vai falar, que nós vamos estar trabalhando nesse seminário, que é o quê? Como essas cuidadoras elas estão sendo olhadas a nível da legislação tributária, trabalhista. Qual é o enfoque? Né? E a gente vai ter, ela vai falar sobre as palestrantes. Então, na verdade, aí segue-se um caminho. Né? Iniciamos aí com o orçamento da mulher, viemos agora para a Política Nacional de Cuidados, todas entrelaçadas com esse viés de oportunizar aí para a mulher, para a família, algo mais concreto. Essa atenção, de forma geral, com todos os assuntos que impactam. E eu fui criada por uma mãe solo e vejo as muitas áreas de impacto, e é inevitável
que eu, como mãe, como profissional, assim como vocês, a gente tenha esse olhar, essa sensibilidade, a importância desse início de semana de conversar com você sobre esse seminário, sobre ações importantes para fortalecer políticas públicas a curto, médio, longo prazo, mas realmente é um trabalho brilhante, um trabalho responsável, altamente técnico também, é importante a gente destacar que vai ser debatido. O repórter CBN está chegando, então vamos fazer o seguinte, eu vou reforçar aqui para você, que vai acontecer no dia 25 agora de junho, atenção, 8h30, das 8h30 da manhã às 11 horas, vai acontecer no edifício Pantanal Business, sala 82. Não, é o Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, então aqui é no Tribunal de Contas, mais uma vez, segunda alteramos. vez, né? Então, realmente, é porque deu certo. Você falou de casamento, deu muito certo. Não, e por causa da procura. Olha isso. Em questões do auditório, o Tribunal de Contas nos Vamos fazer o oportuniza. seguinte, o repórter está chegando e daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, não saia daí. Aqui em 14 horas, 37 minutos, segunda-feira, 23 de junho de 2025. Seguimos com o nosso primeiro estúdio CBN Cuiabá da semana. Você chegou agora, bem-vindo, bem-vinda ao faleiro que te interessa aqui na nossa CBN Cuiabá. Já estamos na nossa entrevista, segundo tempo de uma conversa boa, importante para a gente aprender sobre o assunto e, é claro, o impacto na nossa vida. As nossas convidadas, as advogadas e associadas da ABMCJ, doutora Alana Machado e doutora Angélica Angulo. Nós estamos falando do seminário, atenção você que chegou agora, vai já ficar atento, o seminário de Política Nacional de Cuidados é da nossa conta, vai acontecer no dia 25 de junho, no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e elas já estão contando um pouco desse planejamento, o que é essa Política Nacional de Cuidados, os impactos. É importante, mas é grandioso o evento quando eu digo sobre o assunto, para você compreender melhor todos os aspectos, as nuances, e as doutoras estão aqui conversando conosco. Se você tem uma pergunta, já manda para cá, 99803-5580. Antes de partir um pouco para a programação, já vou colocar aqui uma pergunta que chegou da Tereza. Obrigada, Tereza, aqui pela participação. Excelente semana para você também. E ela pergunta sobre esses cuidados, se é cuidado com acesso a políticas públicas para as mulheres, para as filhas, segurança também, coloca também o mercado de trabalho. Ela perguntou nesse sentido. Então, vamos começar, né? A audiência qualificada perguntando. Vamos responder a doutora Alana, a doutora Angélica, a nossa ouvinte Tereza, que quer saber sobre esses aspectos que serão abordados. Exatamente, né? Quando se fala de cuidado, sim, né? São todos esses aspectos. E é importante dizer... Às vezes muitos estão falando política pública a favor de mulheres, cuidados. Mas já tem vários projetos, já tem várias políticas públicas a favor das mulheres. Só que é necessário a gente buscar sempre mais. Nós temos visto desde de 1936, né? As mulheres, foi quando elas iniciaram o voto, que elas poderiam votar. Só que só as mulheres casadas. Olha o avanço que nós tivemos através de movimentos como esse, né? Sim. E, inclusive, quando se fala de cuidado das mulheres, antigamente se tratava a mulher só tinha direito ao quê? A gestação, o cuidado da gestação. Ninguém via a importância de cuidar, ter tratamento psicológico para essas mulheres quando abortava, cuidados também com a menopausa, que é um assunto de muita relevância quando se fala de cuidados a favor das mulheres, cuidado em relação à delegacia a favor da mulher, que tenha pontos de apoio para receber essas mulheres, e o mais importante é delegacia, sim, de violência à mulher. Essas delegacias que esteja preparada para receber essa mulher, porque uma mulher que foi agredida, ela chega numa delegacia, você acredita que ela quer ser atendida por um homem? Que ela acabou já de ser agredida por um homem? Eu, inclusive, a doutora Alana, eu acredito que ela ouviu um testemunho, teve uma audiência pública em relação a cuidados das mulheres, inclusive na Câmara dos Vereadores, que eu ouvi um testemunho de uma mulher falando que ela foi atendida por um médico, né, depois da agressão,
E esse médico, em vez de atendê-la, né, acompanhado de uma outra mulher, porque tem que ter pessoas capacitadas para atender essas mulheres, ele estava sozinho e condenando ela o porquê ela tinha sido, o que ela fez para o homem que ela foi agredida. Então, são diversos tipos de políticas públicas quando se envolve falando de cuidados, né? Inclusive, quando a doutora Alana fala de cuidado do idoso, antigamente as mulheres, elas só era vista o que? A mulher era do lar, ela cuidava do filho, ela cuidava do esposo, ela cuidava do idoso, só que ela não tinha direitos para se cuidar. E essa mulher sempre de frente. Sim. De frente do quê? No postinho de saúde, sempre de frente, às vezes com a imunidade baixa, porque ficava um dia inteiro na fila do SUS para atendimento ou para o teu pai ou para a tua criança. E hoje, sim, pasme, devido a diversas movimentações que mulheres como eu, como a doutora Alana, como você está aqui hoje falando de um tema de muita importância, muitas coisas têm mudado, mas ainda falta-se muito para se mudar. Sim. E vocês vão continuar avante forte com esse trabalho, tamanha relevância. Eu estou impressionada com a quantidade de perguntas de pessoas aqui querendo saber da atenção com os cuidados bancários também. Estou dizendo, em tempo aí de fraude no INSS, vocês levando esse assunto aí, parabéns. É a Márcia que está aqui conosco. Eu tenho gente perguntando do direito dos idosos também. Um abraço, Vanderlei, que já deixou a sua mensagem aqui também. Toda essa abordagem. E, doutora Alana, tem uma pergunta aqui, que chegou do Robson de Várzea Grande. Ele está dizendo, boa tarde, parabéns pela entrevista. Que aspecto do orçamento estaria vinculado a essa cobrança? Poderia ser reprovado pelo Tribunal de Contas caso a não aplicação dessa política pública? O Robson, ele está dizendo que ele está sempre aqui na escuta e ele quer saber, já que está sendo realizado no Tribunal de Contas, com esse apoio, como é que esse olhar, se pode ser reprovado ou não. Vamos responder aos nossos ouvintes, os homens participativos também. Que legal, a gente fica super feliz. É essa movimentação e esses questionamentos mesmo que a gente quer provocar na população. Então, é assim, ainda não é reprovável. Por quê? Porque como nós iniciamos o trabalho junto com o Tribunal de Contas, hoje o Tribunal, agora na próxima, eles estão nas análises das prestações de contas, nessas que vão agora ser apresentadas, elas vão com recomendação para que agora os gestores passem a observar para o orçamento da mulher. Então, é igual eu falei, nós estamos plantando uma semente e que ela vai iniciar esse caminhar. E é por isso que nós estamos capacitando as mulheres, para que todas elas possam estar lutando dentro da sua circunscrição ali, para que seja implantado isso. Então, iniciamos. O próximo passo é que se torne obrigatório por lei. Então, ainda há uma recomendação do Tribunal de Contas, mas logo, logo nós vamos chegar aí na obrigatoriedade. Exato. É esse o nosso caminhar. Quando foi discutido pela primeira vez no Brasil o orçamento participativo, existia um projeto-lei que, se não me falha a memória, da deputada federal Patrícia Gomes, primeira esposa do Ciro Gomes, que era a obrigatoriedade de uma parte orçamentária ela ser feminina. O que aconteceu com esse projeto? Vocês têm notícia dele? Eu não sei, eu não tenho conhecimento, mas olha que interessante. A movimentação, ela já há muito tempo ela vem ocorrendo, certo? É tanto que quando a gente olha no plano orçamentário federal, a gente vem também para o estadual, a gente observa que há políticas públicas para as mulheres, mas elas são consideradas como de forma transversais. Sim. Elas não são específicas. Então, por exemplo, na escola é feita uma campanha a respeito da violência doméstica. É uma política social voltada para a mulher. Vamos, dentro da segurança pública, determinar um valor para que haja as delegacias específicas para as mulheres. Mas está lá no orçamento da segurança pública. Não é específico o orçamento para a mulher. Entendi. Que a gente possa olhar para ele e falar, bem, está aqui o nosso orçamento, as nossas necessidades são essas, o estudo foi feito, a aplicação ocorreu dessa forma e nós tivemos esse retorno socialmente. Sim. Entendeu? Então, a nossa busca é essa, é ter o olhar para as necessidades da mulher e a sua aplicação dentro do orçamento que compete a nós. Não que não esteja tudo interligado também.
Por exemplo, a Política Nacional de Cuidados, quando a gente está falando aqui, que a gente está envolvendo sobre... Nós estamos falando das pessoas cuidadas e dos cuidadores. Então, a nossa busca aqui no nosso seminário é trazer as duas vertentes. As necessidades daquelas pessoas que são cuidadas, né? O que é necessário. Por exemplo, quando a gente fala de uma mãe solo ou de uma mãe mesmo que tenha que esteja com o seu companheiro e que tem um filho pequeno, nós precisamos de creche, Sim. certo? Ok. Quando nós falamos de uma família que tenha uma criança que seja autista, Exato. nós precisamos de um suporte. E aí a gente olha o suporte tanto da pessoa cuidada como da cuidadora. Porque hoje a demanda de pessoas que estão dentro das nossas casas desempenhando esse papel aumentou muito. Sim. E, por consequência, aumentou o quê? A informalidade. Sim. Por quê? Porque é uma situação, as pessoas necessitam de emprego e é fácil de levar para a informalidade. Então, são todos esses viés que nós queremos discutir. E, Alana, só uma dúvida. A gente está falando da Lei 15.069 de 2024, que Isso. foi sancionada. Eu e o professor, a gente falou Sim. a respeito, Isso. à época, que tem gente perguntando, e a gente traz os detalhes para você que está perguntando. 15.069 estabelece Política Nacional de Cuidados, foi publicada, devidamente publicada no fim do ano passado, e a norma prevê Isso. a garantia do direito ao cuidado, estabelece corresponsabilidade social entre Estado, família, setor privado e também a sociedade civil. Exato. Tem muita gente se interessando no assunto. De forma geral, os aspectos, como a gente pode acompanhar aqui, são extensos. Essa atenção com as crianças, os jovens também. No seminário, a abordagem é voltada para as mulheres também. Eu acho que a gente está gerando essa dúvida, a gente está gerando interesse, mas eles querem saber se especificamente no seminário é essa atenção para as mulheres e para as famílias. É isso? Isso. Nós vamos abordar de uma forma geral. Não como era o orçamento da mulher, que foi extremamente específico, a nossa luta ali, a nossa colocação. Quando envolve agora aqui, nós estamos falando de uma forma mais ampla. Até mesmo porque existem famílias onde um pai e tem um filho autista ou tem um pai idoso, que é ele que cuida. Então, hoje o nosso olhar é nesse sentido. O que nós estamos pontuando aqui, que nós não podemos jamais deixar de colocar, é o impacto que isso gera nas mulheres. Exato. Né? Porque nós somos uma associação de mulheres. Então, nós nunca vamos deixar de colocar e demonstrar o porquê tanto que as mulheres lutam pelas políticas sociais dentro de todos os contextos, né? Mas não poder, agora, nesse momento, como em todos os outros, quando a gente fala de orçamento da mulher, o impacto que isso gera é direto na sociedade. Exatamente. Envolve família, envolve um companheiro, envolve um monte de questões, né? E esses recursos, eles vêm, professor, me corrija se eu estiver errado, recursos da União, verbas também estaduais, municipais e até doações também estavam previstas, como a gente noticiou. Então, esse olhar de perto, esse acompanhamento é muito importante para que chegue ao objetivo final, não, doutora? Exato, exatamente. Olha, não adianta. Hoje, para a gente conseguir desenvolver qualquer ponto da sociedade, dentro de tudo que nós estamos vivendo, nós estamos aí presenciando uma situação tão complexa internacionalmente, e não é internacionalmente, é aqui dentro, porque hoje nós vivemos uma cidadania globalizada. Então, nós temos que partir, assim, do ponto de que quando a gente fala de ser humano, a gente tem que falar de empatia. Sim. E é muito fácil, eu estava até conversando com a doutora ali na sala, é muito fácil a gente falar empatia. É uma palavra simples, parece, né? Só que ela é muito complexa. E é fácil ter empatia longe, né? Longe. Ter empatia com a guerra, com uma série de coisas que eu não estou perto, não posso fazer nada, então eu fico aqui derramando lágrimas. Isso. E do lado da minha casa, como é que E o fica? lado. Exato. Do lado da sua casa, pode ter uma pessoa que está precisando de ajuda porque ela está cuidando de uma pessoa idosa sozinha, de uma criança que não tem como ficar numa creche. Olha, hoje a expectativa de vida, ela aumentou muito. Só que nós também temos que levar em consideração que ela aumentou, mas as pessoas que estão chegando não estão chegando com qualidade de vida. Exato. Então, gera toda uma situação para uma família. Algumas famílias têm condições.
ótimo. E as outras que não têm? A realidade. Quais são as políticas sociais que estão sendo desenvolvidas para isso? Porque hoje, como é que você simplesmente olha para uma pessoa e fala, nossa, é seu pai. Sim, eu sei que é meu pai, mas se eu não for trabalhar, ninguém come aqui na casa. Então, isso é empatia. E o que nós estamos buscando na associação é trazer esse olhar, porque como nós somos pessoas que lidamos o dia a dia com a legislação, se tem uma forma da gente fomentar isso e fazer com que as pessoas se movimentem, pense, venham lutar, vamos brigar, vamos se juntar com os poderes. É dessa forma. Se a gente ficar quieta, não vai. É inevitável que a gente pergunte também da classe política, né? Da participação, da presença nesse seminário também. Estão todos envolvidos, fortalecidos nesse elo do seminário, doutora? Sim, a gente sempre procura convidar, agora na Assembleia mesmo, tem a Procuradoria da Mulher, né, doutora? Sim. Ela sempre está muito presente lá com a gente, a doutora Franz. Vai ter algumas palestrantes, é importante dizer. Vou falar os temas que será abordado. Promoção, às 8h35, terá a primeira palestra, que é promoção de políticas públicas que garantam o acesso ao cuidado. É com a doutora Silvana Bittencourt, ela é pós-graduada e sociológica da UFMT. Também a debatedora sou eu, né? Estarei lá presente. Terá às 9h25 capacitação para cuidados dos idosos, que é um tema de suma relevância. Olha com a doutora Alba Regina. Esse aqui é para cuidadores. Exatamente. Quem está no YouTube está vendo ao vivo a programação de vocês. Então, você está no rádio nos ouvindo, acompanhando, mas entra no YouTube, porque Anderson está compartilhando lá também imagens para ficar mais didático ainda. Às 9h35, o tema como enfrentar a precarização e a exploração do trabalho de cuidado. Aí entra o ponto da questão da informalidade. Como é que tá? Como é que essas pessoas estão se atentando a isso? Né? Porque é importante a gente trazer isso para as cuidadoras e até para as pessoas que têm elas em casa. Porque depois gera uma situação trabalhista que é inviável para uma família. Então, tudo isso tem que ser muito bem pontuado. Essa palestra aí será com a doutora Daiane Lanes, ela é juíza do trabalho, e a debatedora, doutora Andréia Maria Zatar, que ela é advogada, inclusive associada da ABMCJ. E daí vai ter as perguntas, né, para a plateia, né, fazer as perguntas e engajar, né, no evento. A fomentação, né, dos questionamentos. É um momento para as pessoas estarem presentes e trazerem o que tem que ser, de fato, estudado. Porque para dar início a uma política pública, até para que a gente possa trabalhar juntamente com os poderes públicos, com os políticos, nós precisamos entender, de fato, aonde está a necessidade. Um assunto também de muita relevância também é a carga horária das mulheres, né, no trabalho, né? Nós sabemos que as mulheres nunca estão livres do serviço, né? Ela tem aquela carga horária para se cumprir, mas ela chega no seu lar, ela ainda tem que fazer a tarefa dos seus filhos, fazer a janta do marido, enfim, às vezes lavar uma roupa, limpar uma casa, às vezes por não ter condições de pagar uma diarista, é a realidade de muitas mulheres. E quando se fala de um evento nesse porte, com debates, tudo, é para a gente também entender a necessidade dessas mulheres, a realidade dessas mulheres e fomentar políticas públicas a favor delas para ter mais cuidado e, inclusive, né, a saúde dessas mulheres, né? Para que essas mulheres estejam saudáveis, né? Tem uma questão que tem que levar bastante em conta, que quando se desenvolve bem esse tipo de política pública, ela impacta positivamente de forma rápida na segurança pública, na saúde. Nós temos um gasto de saúde altíssimo, um gasto de segurança pública altíssimo, porque a gente não trata ela na sua própria origem, né? E afeta diretamente a questão da educação. Parece que não, mas aonde há política públicas eficiente, os alunos vão melhor na escola, ficam menos tempo em sala de aula, ou seja, ele vai para o mercado de trabalho um pouco mais rápido, né? Então são 3 áreas significativas, e aí tem alguns dados que é da Organização Mundial de Saúde, que assim, para cada
$10 que você investe em programas eficientes públicos, você economiza $180 em segurança pública. Olha aí. E aí você começa a economizar também numa série, não lembro agora os números, mas em saúde, educação e outras áreas. E é com iniciativas como essa que a gente, professor, vai parar de enxugar o gelo. A gente escuta Sem dúvida. tanto porque está Isso. falando de política pública, Exato. desse trabalho preventivo, desse trabalho sério, responsável, que aí sim vai construir políticas públicas que vão proporcionar maior segurança em todas as áreas. Eu, professor, a gente fica muito feliz, Alana, pela confiança em confiarem aqui no nosso Faleiro, trazerem esse assunto. É um assunto que a gente debate muito aqui. O professor nos ensina muito a respeito da importância do cuidado, da educação, dessa prevenção. Leve o nosso carinho, a nossa admiração a todas as associadas e associados. Fica o convite para depois vocês virem trazendo esse Sim. balanço para a gente. Aqui já caminhando para a reta final, eu vou deixar, professor, se me permite, o microfone aberto para se despedirem, se faltou algo que queiram destacar e para fortalecer o convite. Doutora Angélica, eu vou começar com a senhora já agradecendo a presença e desejando muito boa sorte. Eu quero aproveitar, deixar o meu telefone, é o 65-99218-4122. Quem quiser fazer a inscrição, me manda um oi, eu encaminho o link, né? Corre que ainda dá tempo. E quarta-feira, todas nós, mulheres e os homens também, já estão convidados para estar lá discutindo de um tema de tanta relevância. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Doutora Alana, fica à vontade. Então, quero agradecer mais uma vez de estar aqui com vocês. Adoro vir aqui. Adoro discutir esses assuntos. O professor sabe o quanto eu sou apaixonada, a Marcela também. E eu quero reforçar o convite para quarta-feira de manhã cedo. É muito importante que as pessoas se façam presente, porque quanto mais a gente se movimenta, mais a gente alicerça esse movimento e, com certeza, isso traz transformações para a sociedade. Então, quarta-feira, 8 horas da manhã, no Tribunal de Contas do Estado. A gente aguarda todo mundo lá para que a gente possa continuar essa transformação que com certeza vai gerar excelentes frutos para a sociedade. Estão perguntando se é gratuita a inscrição. Sim, sim, é Importante gratuita. reforçar. Então, E já- quem não conseguir fazer no link, pode chegar lá, que chegando lá a gente organiza Perfeito. para poder estar participando. Porque o importante é nós nos fazermos presentes. Isso. Porque a presença é a ação que gera a reação. E com a reação a gente tem resultados, né? Esse é o Exatamente. Faleiro em Movimento. Já no início de semana, eu vou pedir para o menino Anderson Souza colocar o link lá no nossos stories da CBN Cuiabá para facilitar a sua vida. Doutora Alana, obrigada. Eu que Excelente agradeço. semana. Volte mais Obrigada. vezes. Obrigada, doutora Angélica. Eu que agradeço o convite. E obrigada a Muito você, obrigada. ouvinte, que já participou tanto, deixou sua opinião. É sobre isso. Esse Faleiro é sobre servir você com um assunto relevante, que impacta na sua vida.